Olá, estamos aqui para mais uma reflexão, né? Hoje vai ser aqui, ó, na minha casa, porque eu tô sem carro, já faz mais de uma semana, né? Como eu disse em alguns vídeos lá atrás, depois que eu resolvi obedecer, né? O que Deus me pediu para fazer em oração, que foi gravar vídeos e compartilhar as minhas experiências com ele. Para quem entende, para quem sabe do que eu tô falando, eu comecei a sofrer alguns ataques espirituais, vamos dizer assim, coisas que não são comuns, né? O meu carro ele começou a dar problema e eu tô com ele há 6 anos, né? Eu sempre faço as manutenções certas, mas de repente ele começou a quebrar tudo e eu acabei ficando sem carro. Não é fácil, sabe? Existe uma coisa que fica muito explícita na minha cabeça, assim, que toda bênção, ela só vem depois que você passa por um teste, por uma prova, sabe? É como se fosse para forjar o seu caráter, sabe? Como se fosse para dizer assim: olha, será que você tá comigo mesmo? Será que você merece mesmo, né? Como eu disse, eu acredito num pai que põe no cantinho do pensamento, no pai que é amor, mas como pai eu acredito que ele educa, que ele ensina e que ele te põe para avaliar as coisas que você tá fazendo, né? E então assim, muitas coisas aconteceram nessa semana que eu tive que ficar realmente em casa, né? Que eu tava trabalhando com o carro, então eu tive que ficar em casa e eu tirei esse tempo para poder entender um pouco mais sobre as coisas. E eu acabei assistindo um filme antigo, se eu não me engano é de 1988 ou 90, uma coisa assim, que chama O Príncipe do Egito. É um desenho e retrata a vida de Moisés. Então, é a saída deles para a Terra Prometida. O Senhor ele só disse assim que era para ele ir e pegar o povo e sair para a terra onde ele mostraria, né? Era um percurso de 11 dias e eles demoraram 40 anos. 40 anos por quê? Porque murmuravam, porque reclamavam. É muito doido isso, porque assim, Deus não deixou que as roupas deles se desgastassem, né? E o pé deles cresciam, porque saíram crianças, demoraram 40 anos, viraram adultos, mas as sandálias não se gastavam e cresceram junto com os pés. Então você vê que o milagre, né, o cuidado que Deus teve com eles. E Deus mandava alimento, Deus mandava água, Deus fazia tudo por eles, né, nesse percurso. Então eles demoraram muito tempo para atingir. E nisso me ensina o quê? Que todo milagre, toda bênção, ela depende de um tempo, né? Um tempo, você precisa estar preparado para essa bênção acontecer, você precisa tá bem tratado, sabe, por dentro, sabe? É como se Deus quisesse ensinar para eles durante o percurso que, olha, vocês precisam melhorar, vocês precisam se libertar desse tipo de ficarem reclamando o tempo todo e tudo. E isso foi acontecendo comigo ao longo do tempo. Eu era uma pessoa que eu reclamava demais e reclamava muito mesmo de tudo. E Deus ele foi tratando na minha vida que eu fosse mais grata, que eu agradecesse mais pelas coisas, sabe? E infelizmente, por vezes eu reclamei novamente e às vezes eu ainda me pego reclamando e murmurando, sabe? Mas eu vejo que ele continua sendo Deus, tanto na minha vida, como eles foram para aquele povo, como ele foi para aquele povo,
porque ele mandava, ele tinha uma coluna de fogo durante a noite para iluminar o caminho deles, e ele tinha uma nuvem de sombra para que eles não sofressem com o calor do deserto, né? Então, outra coisa que eu aprendo com isso é que, assim, o deserto, ele é lugar de passagem, ele não é lugar de morada. Então, assim, pode demorar o tempo que for, pode ser os 40 anos, pode ser 11 dias, pode ser em meses, depende da pressa em você aprender, sabe? Depende da pressa de eu aprender. Então, assim, quando eu. Várias vezes eu me perguntei e falei assim: Senhor, por que, que essa aprovação não passa? Por que, que essa dificuldade não acaba? Por que, que eu tô passando por isso? E com o tempo eu fui aprendendo que era Deus falando pra mim: olha, você vai continuar nisso se você não aprender. Não adianta você querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa, né? Do mesmo jeito que se o meu filho só chora, só reclama, só sabe, é ingrato e não agradece por nada do que eu faço por ele, por seja mínimo, ele não vai ter aquilo que ele tanto quer. Eu não vou dar pra ele, porque ele não merece, né? Apesar de Deus ser um Deus de amor, ele não é um vô, sabe? Que dá as coisas pra você sem você merecer. Ele, ele quer ver você evoluir, sabe? E é assim que eu enxergo ele. E aí eu fui buscando a minha melhora, tentando organizar isso, né, dentro de mim, porque eu precisava. E aí entrei em conflito, que eu falei, meu Deus, o que que eu preciso aprender para sair logo disso? Porque eu quero aprender, porque eu quero sair, né? E voltando à história de Moisés, quando porque assim, o faraó ele deixou que eles fossem, mas lá enquanto eles estavam indo, eles caminharam, mas o faraó resolveu ir atrás deles para acabar com eles, porque se arrependeu de tê-los deixado ir. E quando eles se depararam entre o mar e faraó vindo atrás, essa imagem do filme que mostra o mar se abrindo, sabe? Porque existem coisas que vão ser milagres, mas por você achar que foi você que fez, foi porque você não passou fome porque você foi trabalhar, porque você deu um jeito. Não, olha, você quase perdeu aquilo, você quase foi roubado, mas você não foi porque você escapou, porque você saiu. Ou seja, enquanto houvesse o você, né, o eu, dizendo eu consegui, fui eu que escapei, fui eu quem fiz, Deus não podia mostrar que era ele mesmo, sabe? Porque as pessoas estavam cegas do ego, do eu. E quando eles chegam ali, não existe outra coisa a não ser um milagre sobrenatural de dizer, olha, sou eu quem os liberto, sou eu quem faço. Então muitas vezes você vai dar de cara com o mar que você não pode atravessar, que você não tem como avançar. Mas quando você se depara com essa situação, é a hora de Deus, é a hora que Deus está falando para você, ó, e agora você vai deixar eu agir? Você vai me permitir entrar? Você vai me permitir fazer esse milagre? Porque assim, tem uma passagem na Bíblia que fala assim, eis que estou à porta e bato. Ou seja, o Senhor não invade. O Senhor só vai entrar na tua vida onde você abrir para Ele entrar. Então, eu aprendi que eu tenho que falar assim, Senhor, tem de misericórdia, Senhor. Não, a minha oração tem que ser assim, Senhor, eu te convido a entrar nessa parte da minha vida que eu não estou sabendo resolver. Eu preciso da sua presença, eu preciso que o Senhor entre nessa área. Eu não tenho mais o que fazer, eu já orei, eu já fiz. E muitas vezes as nossas orações não são respondidas. Muitas vezes. Mas é porque você não está pronto para receber esse milagre. Eu estou passando por este teste.
E não está sendo fácil, assim como todos os outros não foram. Mas eu entendo que Deus está criando raízes. Que Deus está dizendo: confia. Confia que eu tenho muito mais para fazer. Eu preciso que você me deixe ir. Eu preciso que você permita que eu abra o mar. Que você dependa, que você se entregue. Que o seu eu saia para que o meu eu entre. Então hoje eu quero convidar você a deixar o Senhor abrir o mar para você. Eu quero que você abra a área da sua vida para que o Senhor possa entrar. Eu quero que você diga para Ele: Senhor, isso aqui não é do meu domínio, isso aqui é só o Senhor quem pode fazer, eu não posso. E Ele ir lá e fazer o milagre, e você vê o milagre. E você tem um testemunho para contar para outras pessoas. Porque você pensa que milagres, as coisas que você passou, você não vai dividir, você vai curar muitas pessoas com os milagres que Ele faz na sua vida. Pequenos ou grandes. Você é um testemunho vivo na terra. Então aproveite isso que você está passando. Porque eu estou aproveitando isso que eu estou passando. Eu estou tendo a oportunidade de tirar o meu eu. E pedir para o Senhor: vem. Entra nessa área, Senhor. E toma conta. Porque às vezes me falta fé. Às vezes me falta coragem. Eu me sinto abatida e frustrada. Mas o Senhor continua sendo Deus e o Senhor ainda realiza milagres. Todos os dias. Então eu te convido a entregar a sua vida, a área da sua vida que está precisando do agir de Deus. Que Ele possa entrar e te ajudar. Assim como eu tenho pedido para Ele: Senhor, entra na minha vida. E faz o mover sobrenatural que só o Senhor pode fazer. Deus te abençoe.